Hoje o vídeo é um pouco diferente. Nós vamos dar uma olhada em um brasileiro simpatizante do comunismo, dizendo que o socialismo e o comunismo deram certo onde foram aplicados e que funciona bem hoje em dia em Cuba, Coreia do Norte, Vietnã, Laos e China. No vídeo que vamos mostrar, ele desmente várias coisas que ele considera mito na Coreia do Norte, como a obrigação de adoração das estátuas dos líderes. Ele também refutou outras histórias, como a restrição de corte de cabelo, não poder dobrar o jornal na foto do líder e a proibição de ter cachorros. Além disso, ele diz que Kim Jong-un não é um ditador tirano, que ele foi eleito e tem restrições de poder, podendo ser tirado do comando do país a qualquer momento pela Assembleia, já que a Coreia do Norte é um país justo. Ele ainda diz que a Coreia do Norte não é comandada por uma dinastia, ou seja, que a sucessão de poder não foi diretamente entre os herdeiros de Kim Il-sung. Ele diz que houve uma eleição para que Kim Jong-il e Kim Jong-un subissem ao poder. Ele ainda diz que Kim Jong-il quase perdeu a eleição porque a oposição no país é muito forte. Por fim, esse rapaz que é defensor do comunismo diz que Kim Jong-un tem hoje menos poder sobre a Coreia do Norte do que Joe Biden sobre os Estados Unidos, levando a entender que a Coreia do Norte é de fato um país livre. Só que do outro lado, filho de refugiados norte-coreanos que mora no Brasil, desmentiu totalmente o brasileiro defensor do comunismo e socialismo e deu praticamente uma surra de ideias nele. Ele vai contar no vídeo que vamos mostrar como realmente funciona a Coreia do Norte. Inclusive ele diz que não pode pisar no país porque o nome dele está em uma espécie de lista negra por ser crítico ao regime. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força! Vamos ver primeiro o vídeo do brasileiro defensor do comunismo. Depois vamos colocar direto o vídeo do filho dos refugiados norte-coreanos. É importante você prestar atenção em tudo que os dois falam e durante as falas, vai comentando aqui em quem você acredita mais. Para a gente ter uma base aqui nos comentários, o que o povo como nós, de fora da Coreia do Norte e que vive com certa liberdade, pensa sobre o país da família Kim. Gente, o socialismo deu muito certo para a classe trabalhadora, tá? O salto de padrão de vida nos países socialistas é imenso. Quais? União Soviética? A gente pode citar alguns. União Soviética, China, Coreia Popular mesmo, vulgo Coreia do Norte, né? Albânia, socialista com uma experiência fantástica. Cuba é incomparável com os países do Caribe. Incomparável. A qualidade de vida em Cuba é incomparável com os outros países que são capitalistas do Caribe. Cuba, Coreia, Vietnã, Laos, e a China é muito controversa. Sim. A China é uma secção. Tem gente que defende que a China não passa nem perto do socialismo. Tem gente que diz que a China é socialismo, se você olhar contra a luz, assim, na silhueta e tal. E tem gente que fala, não, a China é o socialismo do século XXI. Mas a Coreia do Norte é um exemplo de um lugar comunista. Num lugar socialista. 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 Tá na transição, então. A Coreia está transicionando para uma sociedade sem classes sociais. Mas tem uma coisa que me assusta um pouco na Coreia do Norte, que é aquelas estátuas dos líderes, esse culto a alguém que eu nem sei quem é. Isso eu acho muito esquisito. Por que isso acontece? Deixa eu contextualizar isso. Bom, primeiro, só dar um exemplo. Culto de personalidade não é uma exclusividade de experiências socialistas, né? É só você observar a morte da rainha agora. Uhum. Gente chorando, no metrô, assim, as fotos dela passando tudo repetido. Mas aí porque o cara escolheu se emocionar, né? Lá é meio que uma obrigação de cultuar o cara. Não é. Porque a Coreia, ela é muito rodeada de mentiras. Então todas essas ideias de não pode cortar o cabelo, não pode dobrar o jornal na foto do líder, não pode ter cachorro. Pô, mas as pessoas que foram lá dizem isso, né? Veio um cara que foi pra lá, veio aqui e falou que realmente não pode dobrar o posterzinho do cara lá. Ele tirou isso, com todo respeito, diretamente da bunda dele. Porque mas ele foi, a guia falou. A guia não falou, tenho certeza. Porque os caras que estudam na Coreia foram pra lá, fotografaram gente dobrando o jornal. Mas aí o cara vem e fala, não pode. Não fala. O cara desdobra. Isso é ridículo. Porque todo mundo que estuda a Coreia e foi pra lá, tentou aferir isso não é verdade. E o cara que morreu por causa do pôster lá? O cara que arrancou o pôster do hotel. E voltou em coma. Sabe da onde vem a maior parte dessas Sabe da onde vem a maior parte dessas notícias? O cara voltou em coma. Primeiro, duas coisas. Sabe de onde vem a maior parte dessas notícias? De um veículo de notícias, né? Um veículo de comunicação situado na Coreia do Sul, que é literalmente financiado pela CIA, que é a Radio Free Asia. É
um veículo de propaganda. É daí que vem essas coisas de que na Coreia não pode isso, na Coreia não pode aquilo, na Coreia blá blá blá, na Coreia não sei o quê. Eu garanto pra vocês, garanto, de pés juntos, 99,9% é mentira e o resto é meia verdade, tá? Porque as pessoas que real estudam a Coreia, já foram lá, moraram lá, não conseguiram verificar isso. E isso é ridículo. É ridículo porque não faz o menor sentido. Inclusive, aí falando a respeito do próprio Kim Jong-un, né, que é agora o líder. Primeiro, ele não é o líder máximo. Ele não é um ditador porque ele não acumula funções. Lá na Coreia tem divisão de poderes. Ele faz parte, ele é líder de um poder e ele é eleito pela Assembleia, ele pode ter recall a qualquer hora. Então, diferente, por exemplo, da ditadura no Brasil, depois do AI-5, o presidente tinha poder de lei. Lá, isso não existe. Ele é eleito pela Assembleia, que por sua vez é eleita pela população por sufrágio, direto, universal, secreto e tal. As estátuas que tem, por exemplo, tem lá em Pyongyang, não tem estátua dele. Tem estátua de quem já morreu, que são os antecessores dele. E aí a questão é, existe culto de personalidade na Coreia? Sim. Sim. Só que isso tem a ver com a história da Coreia, que é uma história de milhares de anos já. A Coreia, ela vê no papel do líder um papel fundamental. Os coreanos, né? Os coreanos veem no papel do líder um papel fundamental. Então, sim, existe um culto de personalidade muito forte lá. Só que a questão é, em momento algum, esse culto de personalidade, ele é digamos assim, forçado, né? Ele é uma coisa que os coreanos se veem na família Kim, principalmente pelo contexto que a família Kim participou durante o processo revolucionário coreano. Então imagina o seguinte, a Coreia era um estado cliente da China antes. Já no século XIX ela começa a ser ameaçada pelo Japão. E em 1910 o Japão anexa a Coreia. O Japão imperial coloniza a Coreia. O Japão colonial explora a mão de obra dos coreanos. O Japão colonial proíbe o coreano. Proíbe nomes coreanos. Os coreanos tinham que ter nomes japoneses. E, pior de tudo, o Japão imperial faz casas de conforto na Coreia, que eram prostíbulos para os japoneses, na qual as coreanas deveriam servir aos japoneses. Até hoje, o Japão não reconhece esse crime de guerra. Até hoje. Todas as vezes que os coreanos levantam estátuas para lembrar desse passado, os japoneses pedem para tirar. Mesmo na Coreia do Sul. Porque só existe uma Coreia, né? E ainda só existe uma Coreia, a divisão é artificial, né? E aí, nessa época, um cara chamado Kim Il-sung, né, que foi o primeiro líder da Coreia, ele foge para Manchúria e ele faz parte do Partido Comunista Chinês. Ele entra pro Partido Comunista Chinês. E dentro do Partido Comunista Chinês, ele começa a combater o imperialismo japonês. E aí, em 1945, junto com a ajuda da China e a ajuda do Exército Vermelho, eles conseguem expulsar os japoneses da Península Coreana. E aí eles fazem o primeiro passo da Revolução Coreana, que foi em 45. A Coreia só se funda como um estado soberano socialista em 48, né? Então, o Kim Il-sung ele se destaca como o grande general que articulou a luta anticolonial, anti-imperialista contra o Japão. E o que o Japão fez com a Coreia é ressentida até hoje. Esse passado é muito vivo na cabeça deles. Porque foram 50 anos de ocupação e uma ocupação violentíssima. Eles veem no Kim e na família Kim a representação dessa luta contra os agressores externos. E não só. A Coreia é dividida em 45, né? Porque os Estados Unidos tinham medo de que o Exército Vermelho descesse e fosse fazendo revolução onde ele passasse. Fizesse a Ásia inteira virar socialista, né? O que poderia ter acontecido não fosse os Estados Unidos. E aí, eles dividem a Coreia em dois, no paralelo 38. E ocupam militarmente a Coreia do Sul. Sabe quando os Estados Unidos saiu? Nunca mais. Eles estão lá até hoje. O exército da Coreia do Sul é todo submetido aos Estados Unidos. Qual o interesse hoje de continuar antagonizar lá? A Coreia do Norte. Fazer frente a um dos poucos estados socialistas que ainda persiste. Impedir a proliferação daquela ideia. É isso? Sim, e pra conseguir restaurar o capitalismo na península. Pra conseguir destruir realmente a experiência coreana. Então existe uma tentativa ainda de subir e tirar de lá. E por que eles não sobem? Por uma coisa chamada arma do diálogo, chamada bomba nuclear, né? É a arma do diálogo, né? Por isso que a Coreia optou por essa tática de... Eles têm uma política chamada política Songun, que é... A gente pode traduzir como military first, né? Forças armadas primeiro. Antes de qualquer coisa, a Coreia tinha que se armar para se proteger da agressão externa. E aí foi aí que eles investiram pesado em tecnologia nuclear, que é uma tecnologia de uso dual.
Eles podem usar para outras coisas e para a defesa. E a bomba nuclear garante que a Coreia consiga ter a sua experiência continuada. Mas qual é o interesse dos Estados Unidos de desativar lá o comunismo lá e botar o capitalismo lá também? Toda e qualquer experiência socialista que tem na face do planeta, os Estados Unidos vai antagonizar. Porque toda e qualquer experiência socialista se mostra uma inspiração para o movimento trabalhador mundial. Tá, é o medo de que isso influencie outras pessoas. Sim, e pode influenciar. E aí eu falo por quê. Mas voltando à história do Kim Il-sung, né? O Kim Il-sung já tinha se destacado como um grande líder do Partido do Trabalho, né? E ele se torna presidente da Coreia nessa época. O presidente Kim Il-sung, generalíssimo, eles falam, né? E aí, em 1950, os Estados Unidos invadem a Coreia. E os Estados Unidos invadem a Coreia e eles fazem um genocídio na Coreia. Os Estados Unidos matam entre 3 e 4 milhões de pessoas num país de 8 milhões de pessoas. Os Estados Unidos jogam mais bombas na Coreia do que eles tinham jogado em toda a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos destroem barragem, destroem plantação, destroem escola, destroem hospital. Não sobrou um prédio de pé na capital. Que ano é isso? 50. Tá. A guerra acaba em 53, a Coreia resiste. É o que eles falam. Se um lobo ataca um gato e o gato sobrevive, o gato ganhou esse embate. Foi isso que aconteceu. A Coreia resiste e a perda da Coreia para os Estados Unidos é muito amarga. Eles ficaram muito... Foi a primeira guerra que os Estados Unidos perdeu. Perdeu no sentido de eles não atingiram os objetivos deles. A segunda ia ser o Vietnã. O Vietnã é socialista até hoje porque o Vietnã ganhou a guerra. E aí o paralelo 38 é restaurado e aí as Coreias se dividem como a gente conhece hoje, né? A memória da guerra dos Estados Unidos sob liderança do Kim Il-sung é muito viva na cabeça dos coreanos. Então eles veem no Kim Il-sung um símbolo de resistência contra o imperialismo japonês e contra a agressão estadunidense. Mas aquele papo que o cara é obrigado a parar na frente da estátua e olhar pra baixo, isso é mentira? Não existe nada que confirme isso. Porque essa coisa da Coreia, ela é uma via de mão dupla, né? Eu sei que indo lá pra Coreia você tem que parar na estátua. E aí voltando não dá pra saber nada que acontece na Coreia. Então, eu sei quando corrobora com uma narrativa, né? Corrobora com um pensamento. E não dá pra saber quando corrobora com outro. Mas é que tem vários vlogs no YouTube de gente que vai lá visitar. Eu vi alguns já. Filma, e aí eles mostram lá que se ele tirar uma foto e a estátua do cara sair com a cabeça cortada, eles mandam deletar e tirar outra. Eu nunca vi isso, mas eu já vi o cara, por exemplo, falando que, eu recebi o jornal aqui, eu não posso dobrar. O cara, ele só falou isso, sabe? Porque ele leu em algum lugar que não pode. Só que em momento nenhum você encontra documentação na Coreia falando que não pode. Pelo que eu vejo desses vlogs, é uma orientação dos guias lá, que eles falam que não pode, também os vlogs, que é pra enrolar e tal. Os vlogs que eu vi, eu não vi essa orientação também. Tô sendo honesto, tá, gente? Tô sendo honesto. Mas aí, botando mais o pé no chão, a gente não encontra documentação legal da Coreia falando sobre essas coisas. Mas também eles não fariam, né? Uma documentação legal sobre uma opressão ao povo. Né? Eles vão escrever legalmente assim. Todas as outras ditaduras fizeram? Por que a Coreia não faria? Pra não pegar mal, não sei. Se tem uma coisa que a Coreia não se importa é com pegar mal. É verdade. Os caras, eles não ligam de verdade. É verdade. Assim. E aí a questão é, em termos concretos, né? Primeiro de tudo, a Coreia é uma dinastia? Não. A Coreia não é uma dinastia. Mas não são 3 pessoas que venceram as eleições seguidas da mesma família? Sim, só que tem uma questão. Primeiro, o Kim Il-sung eu já falei, né? Ele era o líder máximo, era a pessoa mais reconhecida, se tornou secretário-geral do partido e ficou na liderança até ele morrer. Justamente por esse passado de prestígio que eu acabei de narrar, né? Você pode não gostar, mas faz sentido. Faz sentido porque a gente não viveu o que os coreanos viveram. E aí, quando ele morre, não é o filho dele que ascende ao poder? Sim, só que não imediatamente. Primeiro, não existe nenhuma documentação coreana dizendo o sucessor tem que ser o filho da família Kim. Não existe. Mas isso existe em outros lugares? Sim. Exemplo, a Inglaterra. Na monarquia, existe a documentação. O sucessor tem que ser a prole mais velha, etc. Isso existe. Tá? Outra coisa. A eleição do Kim Jong-il, que é o cara dos óculos grossos, sabe? O segundo líder, que é um dos que tem a estátua lá. Não foi unânime. Inclusive, ele quase não ganhou. A disputa foi tão intensa nessa época que o posto de chefe da Assembleia ficou desocupado por 3 anos. Existe oposição lá? Muita oposição. A oposição foi tão forte que não existe oposição de direita com ingerência no Estado, mas existe oposição à linha do Kim, por exemplo, a linha da família Kim. Isso existe. Inclusive, existe tanta oposição que o Kim Il-sung quase não ganhou a eleição. Ele ganha com uma margem muito pequena e depois de 3 anos de disputa. Se fosse uma passagem automática de dinastia, isso teria sido automático, sabe? Então, as coisas não funcionam dessa maneira. Outra coisa, existe divisão de poderes na Coreia. Inclusive, por exemplo, o posto que o Kim Jong-un ocupa,
acumula menos cargos que o Joe Biden. Ele tem menos poder sobre a Coreia do que o Joe Biden tem sobre os Estados Unidos. Quem tem o poder supremo lá é a Assembleia. É a Câmara. Que pode ser eleita, que é eleita, inclusive, né? Pelo povo? Pelo povo, de maneira direta. E aí, você imagina, a Coreia não tem burguesia. Não existe burguesia na Coreia. Mas os líderes são ricaços, não? Não. Eles têm acesso a coisas que a população não tem. Fato. Mas ricaços não são ricaços. E isso tudo da questão dos líderes serem ricaços é engraçado, porque se faz um paranauê imenso pra tentar provar isso e nunca se prova, né? O Fidel Castro, por exemplo, colocavam ele na Forbes como sendo um dos homens mais ricos do mundo, né? Como? Falando que o PIB de Cuba era a fortuna dele. Fica fácil assim, né? Claro que o PIB de Cuba não é a fortuna do Fidel Castro, não era a fortuna do Fidel Castro, né, gente? Novamente, essa galera tem acesso a coisas que a população comum não tem? Sim. Eles são ricaços, privilegiados que vivem no luxo? Não. Alguém conseguiu provar isso? Não. Isso tudo é por inferência, tá? Novamente, quem compõe a Assembleia? Trabalhadores. Não existe burguesia. Então é varredor de rua, é funcionário público, é professor, é agricultor, é gente que trabalha na construção civil. Essas pessoas trabalham na Assembleia, né? São eleitas de forma direta e a maior parte é eleita independente, não faz parte de nenhum partido. Outra coisa, a Coreia tem 3 partidos, que é um a mais do que os Estados Unidos na prática. Você pode fazer parte de um dos 3 ou nenhum, que a maior parte das pessoas não faz. Porque a ideia não é representar um partido, a ideia é representar os seus interesses locais. O seu interesse... Eles querem unir, mas a gente sabe que o Norte não quer unir. A gente sabe que é uma realidade totalmente diferente. Você não pode pegar teu telefone e mandar um WhatsApp para uma pessoa do Coreia do Norte. Você não pode pedir atravessar a fronteira como se você estivesse atravessando a fronteira para o Paraguai. É uma realidade totalmente diferente. O Sul é totalmente independente com a Coreia do Norte. O que muitas pessoas mandaram para mim vídeos do seu convidado, o Ivan Neves lá. O Ivan Neves? E assim, eu vi alguns vídeos e eu claramente falo, o cara viaja muito na maionese, em Nárnia. Não acontece isso. Na Coreia do Norte você não pode entrar. Eu não posso pegar e ir para lá agora. Tem um processo burocrático, né? Para poder visitar lá, né? Tem. E mesmo tu sendo descendente de pessoas de lá, tu não pode entrar também? Mais tranquilamente? Antes da pandemia eu já estava procurando para ir para lá. E então, eu já estava olhando todo o processo. É caro para ir para lá. Você fecha um pacote inteiro, você não pode sair do tour turístico. É tudo alinhado com o governo. Você não pode pegar, eu quero ir pro barzinho, eu quero ir pra balada. Não tem isso. Você tem que ir só com os minders. Mas, assim, eu acho que, com certeza, meu nome tá na lista negra agora. Porque eu sou uma pessoa muito crítica disso. Mas, quando eu tava estudando e tava fechando todos os valores, tava saindo bem caro. Porque você tem que sair do Brasil e ir pra Beijing. Ou de Beijing, aí você pega... Ou você pega um avião para Pyongyang, ou você vai até a fronteira e pega um trem. Aí você atravessa. Mas aí tinha várias regras. Você não pode tirar a foto da estátua, você não pode levar a Bíblia. É proibido levar a Bíblia para lá. Isso é real, porque o Ian falou que isso aí que isso é um mito. Esse negócio que não pode levar a Bíblia e tal. Isso tá escrito lá no... Tá escrito. Quando tu foi fechar o pacote, tá escrito que não pode levar. Escrito. Até eu fui falar com um missionário sobre isso. Ele falou que... O missionário, ele falou que ele tem que assinar um termo que ele está levando a Bíblia e que tem que estar sempre junto com ele, a Bíblia, e ele não pode ler a Bíblia em qualquer lugar. Ele só pode ler em 2 lugares lá na Coreia do Norte. Cara, e o negócio da foto também é verdade. Então, isso vem vem escrito todas as regras que você tem que cumprir. Ao chegar lá. E tem a Bíblia, não pode tirar foto também. Negócio de dobrar jornal também, que é uma coisa que dá muita discussão também. É verdade ou mentira? Tá lá escrito também que não pode dobrar as fotos deles, os jornais e tal. Eu acho que você não pode dobrar a foto dele. Sim, mas isso tá escrito lá também? Eu não prestei atenção nisso porque... Mas assim, eu prestei atenção que eu não podia levar muita coisa. Não pode levar, assim... Você não pode levar pendrive, você não pode levar mídia externa, assim, mídia ocidental pra lá. Se quiser levar um DVD do Clube da Luta, eu não posso levar esse. Vai ser confiscado? Cara, aí tu não conseguiu ir por causa da pandemia.
Aí eu pensei assim, eu era pra ter ido pros Jogos Olímpicos de Tóquio e depois ido pra lá. Mas aí, como eu entrei nesse ativismo político, eu acho que agora meu nome tá lá, uma tarjeta preta. Samuca, fila da direita, vai ser encaixado. E nesse ano que tu passou em Seul, a população local lá, os amigos que tu fazia, vocês iam em bares e tal, vocês conversavam sobre essa situação? É uma coisa que a população local conversa entre si sobre a Coreia do Norte? Eu fiz um curso de 1 ano lá, eles explicam toda a história, eles explicam a história que a Península da Coreia sempre teve problemas. Sempre teve muitos problemas. Já foi invadido por Genghis Khan, pela China. Depois o Império Japonês invadiu, até que minha avó teve que ter nome... Meus avós tiveram que ter nomes japoneses. Tiveram que falar japonês. Não poderiam exercer a cultura coreana lá. Uma coisa que eles falam é... Pyongyang era considerado a Jerusalém da Ásia, porque muitos dos missionários vinham para Pyongyang e dissipavam a palavra de Deus para lá. Então, a minha família é uma das poucas famílias que também eram cristãs lá em cima e fugiram por causa do comunismo. Mas assim, o jovem atualmente não fala muito sobre isso lá. Mas as pessoas sabem do que aconteceu. Mas tem muitas pessoas que não sabem, não são instruídas e começam a celebrar um pouquinho a Coreia do Norte. E a gente vê muito aqui no Brasil, muita coisa, igual esse Ivan Neves, tem um TikTok, tem um Instituto da Coreia do Norte, mas a gente sabe que muito é patrocinado pelo governo norte-coreano. A gente sabe, assim, quando você começa a fazer puxa a capivara, quando você começa a ver, ir atrás um pouquinho, nem demora muito. Uns 10 minutos de Google, você já começa a traçar assim, o esquema. São pessoas ou entidades que são patrocinadas pelo governo. Para tentar falar que eles são bons, que eles têm essa liberdade. Para fazer propaganda, isso? Fazer propaganda. E é a coisa mais bizarra do mundo. Claramente eles estão mentindo pra gente. Claramente todos os governos, assim, muitos governos estão mentindo a realidade. Mas assim, Coreia do Norte é descarado. Com certeza, assim, se o Ivan quisesse pegar uma passagem e marcar um Airbnb, depois comer num restaurante, depois ir pra uma baladinha, ele jamais conseguiria fazer isso lá. Sim. E eu acho que ele ia até ser preso, talvez. Porque ele é um manifestante. Ele protesta. Ele não pode protestar lá. Sim, um cara não poderia defender o capitalismo lá, né? Como você pode defender o comunismo aqui. Não. Isso é... Devia ter perguntado isso pra ele, inclusive, mas... Esse é um bom argumento. Mas a tua família, ela saiu de lá por causa dos japoneses ou por causa dessa divisão, por causa do comunismo? Por causa do comunismo. Na época da invasão japonesa, eles continuaram lá, mas tiveram que se adequar. A mudar o nome, falar japonês e tal. Mas aí depois, quando se dividiu mesmo, eles fugiram. Mas como é que eles fugiram? Não é fácil fugir de lá, né? Uns ficaram lá, por causa que tinham imóveis, um de vocês fica e aguenta a ponta. Tipo, cuida de uma coisa. Mas a maioria, todo mundo fugiu. Muito fugiu. Meus pais desceram... Quer dizer, a família da minha mãe e a família do meu pai desceram a pé. Até que um tio do meu pai, primo do meu pai, meu avô teve que fingir que é filho dele para ele descer. E os pais dele ficaram lá em cima. Eles te falam assim o que aconteceu na vida prática do dia a dia que fez eles fugirem? O que mudou na vida deles depois do comunismo para eles terem que fugir? É que já estava começando a ter a tendência de você é contra ou a favor do sistema. Você gosta do Stalin, você gosta do Kim Jong-un, você gosta... Não, Kim Jong... desculpa, se eu tô errando o nome do vovô... Ele vai te matar. Então, eles já perguntavam assim, se você gosta das ideias? Então, se você não gostava da ideia, eles começavam a te questionar, te levavam. O comunismo sempre foi contra a igreja. Então, a decisão foi fugir mesmo. A decisão foi escapar ao sistema. Porque não tinham liberdade. Sabiam que não ia ter liberdade. Mas era mais pelo clima que estava começando a acontecer? Ou teve alguma, sei lá,
pegaram a propriedade de alguém da tua família? Teve alguma invasão, alguma coisa assim? Começou a ter a guerra e começaram a confiscar os bens. E quem não estivesse alinhado com as propostas iria lá conversar com alguém. Mas como é que eles sabiam que alguém não estava alinhado com as propostas? Tinha um agente do governo que ia de casa em casa? Eles te relataram isso? É tipo o Caio. O Caio vai, pergunta ali pra mim, e aí, Samuca, você gosta do Palmeiras ou do São Paulo? Aí eu acho que eu gosto do Palmeiras. Ah, beleza. Ele ia lá e dedurava. Ah, então o próprio povo que era a favor do sistema dedurava quem eles sabiam que era contra. Pros agentes, sei lá, pra alguém do governo, é isso. E aí, a partir disso, o governo começava a perseguir essa pessoa, começava a confiscar bens, é isso? E aí a tua família sentiu a necessidade de fugir porque o cerco estava fechando nesse momento. E eles eram contra o sistema. Eles eram... O que especificamente eles eram contra o governo? Eles exerciam a religião? O que era? Contra não ter liberdade. Sim. De alguém chegar no teu país e decidir falar que eu sou o pica das galáxias, eu que vou controlar tudo, e agora vocês têm que me escutar, e eu vou decidir o que eu vou redistribuir. Se você tem uma religião, cara, esquece. Você agora tá me idolando. É liberdade. A gente briga por liberdade. E aí e as pessoas não sabem como é bom ter liberdade. A minha avó sempre falava, quando ela estava viva, quando eu falava com meus avós. Minha mãe também, eles falam muito michossó. Michossó é louco em coreano. Porque eu falo pra minha mãe, meus avós faleceram, mas assim, meu pai também faleceu. Mas quando eu falo pra minha mãe ou com pessoas mais velhas da comunidade coreana, eles não acreditam que tem brasileiro que pensa que tem liberdade lá. 2 semanas atrás eu também estava conversando com um missionário de uma igreja evangélica que ele já foi para a Coreia do Norte 3 vezes. E ele entrou em contato comigo porque ele viu a briga que eu tô pegando. E ele falou assim: Samuel, você é uma pessoa muito corajosa. Essas pessoas realmente não sabem que o que eles estão falando. São pessoas que nunca foram para lá. São pessoas que, seriamente, eles usam antolhos e não enxergam a verdade. Eles não sabem que tem comunistas que apoiam a Coreia do Norte, mas eles são LGBT. E a Coreia do Norte é contra. A Rússia é contra. A Cuba é contra. Já se eles fossem para lá, eles já iam ser presos. Por causa da preferência sexual deles. Na Coreia do Norte não pode ser gay? Nunca vi uma parada gay. É verdade, é verdade. E aí, deu pra formar uma opinião e dizer em quem você acredita mais? Conta aqui pra gente se você acredita nos fatos colocados pelo defensor do comunismo e do socialismo, ou se você acredita mais no filho dos refugiados norte-coreanos. Comenta pra gente ter uma base aqui nos comentários o que o povo como nós, de fora da Coreia do Norte, que vive com certa liberdade, pensa sobre o país da família Kim. Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força e a gente se vê na próxima matéria. Valeu!